A principal deficiência da equipe ainda vai ficar exposta, que é a deficiência de ter um jogador à frente da zaga, um bom camisa 5, um bom marcador, um bom cara de saída de jogo e um bom cara para abastecer um pouco à frente Marlon Freitas e o Andréas Pereira. Torcedor do Palmeiras, o Danilo não veio, mas será que o Palmeiras realmente ficou sem opções para essa posição? Uma análise que está dando o que falar aponta 3 alternativas que poderiam solucionar um dos principais problemas do elenco do Verdão. E tem um detalhe nessa história que, na minha opinião, precisa ser discutido. Se o Palmeiras sabia que precisava de um volante desse nível, por que ficou tão dependente de uma única opção? Hoje eu vou reagir a essa análise, dar a minha opinião sobre as alternativas apresentadas e já adianto, tem uma delas que eu gostaria muito de ver com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras que tem jogado melhor, o Palmeiras que melhorou em alguns aspectos depois da Copa do Mundo, é verdade. Individualmente, alguns jogadores voltaram muito bem pós o Mundial, principalmente o Sousa e o Maurício. Palmeiras que começa a ter uma sementinha de uma boa ideia, querer tocar mais a bola, ter um pouco mais de posse, buscar algumas triangulações, obviamente ainda muita coisa a evoluir, obviamente que eu não confio ainda 100% nesse sistema de 3 zagueiros, justamente pelas características do elenco, e porque também ainda acredito que se o Palmeiras jogar com 3 zagueiros contra adversários que saibam preencher o meio campo, a principal deficiência da equipe ainda vai ficar exposta, que é a deficiência de ter um jogador à frente da zaga, um bom camisa 5, um bom marcador, um bom cara de saída de jogo e um bom cara para abastecer um pouco à frente Marlon Freitas e o Andréas Pereira. Posição essa que justamente desde a saída do Danilo em 2022, nunca mais o Palmeiras encontrou um grande atleta. Posição essa que justamente depois da saída do Danilo, o Palmeiras desequilibrou-se totalmente taticamente em campo, nunca mais voltou a jogar um futebol vistoso e brilhante, como jogou com o Abel Ferreira, viu? Com o Abel Ferreira, tá? Para aqueles que falam que eu nunca elogio o Abel, muito pelo contrário, só se você é tonto e nunca acompanhou o meu trabalho desde o começo aqui do canal do Facincani ou em outras mídias. E eu critico pontualmente justamente isso que está acontecendo. Um Palmeiras que perdeu o equilíbrio entre meio-campo e defesa por causa da ausência de uma peça e porque o senhor Abel Ferreira tenta jogar de uma maneira diferente, sem atacar o mercado com a qualidade necessária para aquilo que o Palmeiras precisa e voltar a jogar no padrão de 4-2-3-1, linha de 4, 2 volantes no meio campo, 2 meias e 2 atacantes, ou 3 meias e um atacante, enfim, seja lá como for, mas nessa chamada plataforma, que é a palavra da moda. E falo isso pelo seguinte, Palmeiras tentou agora a contratação do Danilo. Já tinha ensaiado isso no final do ano passado e não soube, claro, fazer o aporte necessário naquele momento. Poderia ter invertido, contratado o Danilo com o valor do Arias, um pouco menos, e agora até ter pago mais barato no Arias, porque o Wolverhampton caiu, tá em uma certa liquidação para vender jogadores e quer montar um time para Championship. Enfim, planejamentos, né? Que só o Palmeiras pode explicar. Mas o fato é, se o Palmeiras se dispôs a se rastejar e agora ficou chupando o dedo pelo Danilo, se o Palmeiras colocou além daquilo que o orçamento nesse momento previa para um investimento pesado para contratar o Danilo, cerca aí de 30 milhões de euros, se o Palmeiras fez tanta questão de buscar especificamente um jogador extra classe para essa função, qual que é a razão do movimento? É porque de fato o Abel entende que de fracassos recentes de Jailson, Atuesta, que nem era muito da função, Aníbal Moreno, agora com Emiliano Martínez que não rende nada, enfim, vários outros nomes que tentaram passar por ali. Ele se deu, de novo, pelo convencimento que é necessário contratar um cara para a função? Ou a presidente quis jogar de novo para a torcida, uma jogada populista? Claro, adoraria que o Danilo chegasse, você também, todo mundo fez um clamor, é um baita jogador. Apesar de não ter dado certo a negociação, eu ainda sigo adorando o Danilo. Tenho muito respeito e carinho pelo jogador. Mas não existe só o Danilo no mundo, meus amigos. O Danilo é muito bom na função dele, mas ele é a única bolacha do pacote nesse mundo chamado futebol? Será que não existem outras boas opções e até muito mais baratas que o Danilo? E opções, inclusive, de alta qualidade?
Citei alguns dias aqui no vídeo o Gonçalo Puerta, jogador do Racing Santander, titular da Colômbia, um dos destaques da Copa do Mundo, que custou à época aos cofres do Racing Santander, quando o comprou do Bayer Leverkusen da Alemanha, míseros 3 milhõezinhos de euros. Danilo valeria 10 vezes mais do que ele. Hoje, claro, já custa 20 milhões de euros, ainda menos que o Danilo. E mais jovem. Tá lá no Racing Santander. O Porto não se interessou muito, achou muito caro e tal. Agora, se o Palmeiras identifica, numa condição financeira que ele tem, uma lacuna, um cara diferenciado, um extra classe e ainda mais hypado agora, conversa lá com o Racing. Chamou atenção nessa matéria. O comentarista apresenta 3 possibilidades: Gonçalo Puerta, Fabinho e Santiago Sousa. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que o Palmeiras realmente não tem alternativas no mercado ou faltou planejamento? Porque uma coisa como prioridade, outra coisa completamente diferente é não ter um plano B caso a negociação não acontecesse. 20 milhões de euros menos do que o Danilo, você traz para a América do Sul um baita de um jogador ainda com muito potencial a se colocar para um, entre aspas, poder de revenda, que tem que ser tratado como poder esportivo, né? Poder de revenda é uma grande babaquice, mas tudo bem, é importante. Mas primeiro pensar no campo esportivo. Ou então, olhar pro Fabinho, que o Palmeiras se interessou, não foi muito atrás, não sentiu muita firmeza no começo desse ano. Jogador da Copa do Mundo, que inclusive foi reserva da seleção junto com o Danilo. Aliás, poderia ter jogado de titular junto com o Danilo, porque era muito melhor hoje do que o Casemiro, o arranque de balsa que tá lá enganando na MLS, já fazendo até gol contra, inclusive. Fabinho livre, agente livre. Hoje não precisa mais pagar pra ninguém pra contratar o Fabinho, apenas acertar salários. Ah, mas o Fabinho tem ideia, não quer voltar pro Brasil e não sei o que lá. Andreas Pereira não queria voltar pro Brasil. Vitor Roque não queria voltar pro Brasil. Né? John Arias não tinha ideia à época de voltar para o Brasil. E todos eles foram convencidos. Por que não sentar e apresentar um planejamento esportivo para o Fabinho? Felipe Anderson não queria voltar para o Brasil com a mesma praticamente idade do Fabinho. Felipe Anderson estava acertado com a Juventus. Palmeiras o tirou da Juventus. Será o Benedito difícil sentar e fazer um baita planejamento esportivo com um cara desse? Porque a questão salarial que ele ganhava na Arábia, esquece, não vai passar nem perto de ganhar na Europa, e muito menos o teto do Palmeiras hoje, nenhum clube na Europa, talvez, para o nível que o Fabinho enxergue, pagará para ele. Vocês podem ter certeza, um jogador de 32 anos, movimento inverso, saindo da Arábia para voltar para a Europa, é outro ritmo de jogo. Ninguém é bobo no mercado europeu. Os caras sabem quantos movimentos inversos foram feitos e supervalorizados. Quantos de cabeça você consegue colocar aqui pra mim? São raros. Então, o Palmeiras pode bancar um salário que o Fabinho nem esperaria nesse momento. Ah, mas ele tem a questão logística, a questão familiar de segurança. Aí são outros 500, é verdade. Mas será que morar aqui perto do Palmeiras, num grande condomínio, com a proteção que esses caras têm e tudo mais, não é uma garantia de apresentar um projeto? Quantos jogadores que não queriam voltar à América do Sul retornaram com um bom projeto? O Almada mesmo agora, que não queria voltar e acabou acertando com o River Plate, né? Então, enfim. Mas é só uma ideia. E o Fabinho caberia perfeitamente para essa função. Perfeitamente, volante de saída, volante de boa marcação, cobre lateral direita, protege outro setor que tá muito deficitário no Palmeiras, que inexiste no Palmeiras, que é a lateral direita, com agora o Alan tendo que ser improvisado pra fazer a função, porque tem que jogar com 3 zagueiros e não tem nenhum ala no time, ou seja, uma maluquice, você joga com 3 zagueiros e não tem um ala de ofício, aí o Felipe Anderson tem que fazer a função, ou seja, sacrificando um meia pra ajudar lá na frente, pra ajudar defensivamente. O Fabinho pode fazer inclusive essa função. Ou então, um tapa na cara com luva de pelica de muitos clubes aí, que queriam um cara pra posição e que nunca foi por falta de aviso. O Vasco contratou o Santiago Sousa do Racing. 7 milhões de dólares a negociação. 7 milhões de dólares. Ou seja, 3 vezes menos. 4 vezes menos do que o Danilo. Um baita jogador. Um cara que tem uma média de 3, 4 participações em gols por temporada, inclusive pra posição dele tá ótimo, porque ele é um primeiro volante e joga, viu, Abel? Não sei se você sabe, espero, né, que tenha sabido, ou não sei, então estamos aqui te avisando, como terceiro zagueiro.
Você pode jogar com o Sousa, com o Barbosa e com o Gustavo Gomes. Ah, me esqueci, você tem o Murilo, né, que renovou até 2029 com atuações injustificáveis, mas tudo bem. Esse é o planejamento do Palmeiras. E o Vasco contratou um senhor jogador e parabéns ao Vasco da Gama. Parabéns ao Vasco da Gama. Pra mim vai me surpreender muito se o Sousa não jogar bem com a camisa do Vasco. É que pode ser justamente porque o time do Vasco tá em uma remontagem, mas o Sousa é muito bom. O Sousa é muito bom jogador, seria uma ótima oportunidade de mercado. E para o Palmeiras, porque ele era muito melhor no Racing do que o Aníbal Moreno, que nem era o cara à época que o Palmeiras contratou, era o Nardoni. E, inclusive ele chegou o Sousa para a vaga do Aníbal Moreno, vindo do futebol dos Estados Unidos e tendo sido revelado no River Plate. Muito bom jogador, muito bom jogador. 7 milhões de dólares, 26 anos ainda. Tá, ó, tinindo. Quase eliminou o Flamengo no ano passado na semifinal da Libertadores, quase. Jogou um partidaço. Perguntem aos torcedores do Flamengo se eles não lembram do Santiago Sousa. Falou, pô, aquele cara ali, porra, complicou, hein? Que bom que o Flamengo era muito mais time, porque aquele cara ali foi um dos poucos destaques do Racing. Ou seja, rapidamente num vídeo aqui de 10 minutinhos, eu falei pra vocês 3 nomes. 3 nomes que poderiam chegar ao Palmeiras. Um mais caro, um sem clube e um outro mais barato. Ou seja, a pergunta que fica é a seguinte: entre Gonçalo Puerta, entre Santiago Sousa e o Fabinho. É por causa que não tem ninguém na posição no mercado de fato, com esses 3 nomes sugeridos, que o Palmeiras não quer contratar ninguém? Ou é de fato falta de planejamento mesmo e populismo que tentou envolver a contratação do Danilo? Queriam contratar o Danilo pra quê? A pão e circo? Ou queriam contratar o Danilo porque de fato ele era muito bom jogador, pra uma posição que o Palmeiras precisa demais, e que obviamente se não tem ele, você tem que trabalhar com planos B, C, D, E e F e adaptar-se à realidade do mercado. Não é contratar uma aposta. Esses 3 jogadores são certezas. Puerta, repito, um dos principais volantes da última Copa do Mundo, titular e que desbancou o Richard Rios na seleção da Colômbia. O Fabinho dispensa apresentação, acho que campeão da Champions League, Mundial com Liverpool, Premier League e tudo mais, Copa do... né? Precisa apresentar o Fabinho? Acho que não. E o Santiago Sousa, campeão da Sul-Americana com a equipe do Racing. E um dos principais jogadores do futebol argentino na posição, destaque inclusive na última Libertadores da América. Será mesmo que não tem ninguém no mercado com vários tipos de precificação? Ou o Palmeiras que de fato, mais uma vez, come mosca e pode pagar caro por não contratar um jogador específico dessa posição? E aí, chegamos a uma pergunta principal. O Palmeiras queria realmente contratar o Danilo porque entendia que ele era um jogador ideal para resolver esse problema? Ou a negociação acabou virando uma obsessão? Porque no futebol você pode perder um jogador, o que você não pode perder é tempo. Se o Danilo não vem, procura outro. Se o segundo não vem, procura o terceiro. Mas o Palmeiras precisa terminar essa história com um volante capaz de entregar aquilo que o time está precisando. Então, para a gente encerrar, na minha opinião, o Palmeiras não pode ficar esperando eternamente por um único jogador. Danilo seria uma excelente contratação, sem dúvida, mas ele não é o único volante do planeta. Se existe uma carência identificada pela própria comissão técnica, então agora é hora de agir. E agora eu quero saber a sua opinião. Você ainda tentaria contratar o Danilo ou partiria imediatamente para outra opção? E entre esses 3 nomes apresentados, Fabinho, Gonçalo Puerta e Santiago Sousa, quem você escolheria para o Palmeiras? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a opinião da torcida. Eu sou o Alviverde News, a gente se encontra no próximo vídeo. Avante palestra!